Mas eu quero saber dessa história que você quer contar do acidente do Varig Do Varig. 254. Então, esse voo da Varig, ele... Eu fiquei, como eu já tinha esse... Eu já gostava de aviação. Eu lembro, eu já tava... Eu não tava... Qual ano ele foi? 88, 89, né? Isso, é. Eu tava no ensino médio ainda. Só que aí eu lembro... Lá em Belém? Lá em Belém, lá em Ah, Belém. Tenho uma amiga, a Carmen Passos, que era na época, ela era... Depois a gente trabalhou até juntos. Ela mora em Nova York hoje, ela foi jornalista da Gazeta Mercantil. E aí ela tinha uma amiga que eu conheci que ela voou era uma das melhores amigas dela lá de Marabá, que ela voou ela estava nesse avião, ela sobreviveu. E aí ela contava essa história assim, tipo, eu já queria ser jornalista, a forma como ela contava da aventura na mata, tipo, como foi o pânico dentro do avião. E aí eu fiquei com aquilo guardado, assim, ela contava de uma forma muito visual também. Eu fiquei com aquilo guardado. E aí eu nunca cobri acidente aéreo na minha vida. Tipo, até então, por exemplo, eu lembro que quando eu trabalhava no Correio Brasiliense, que caiu aquele avião. Caiu não, aquele avião da TAM que passou da pista. o O 3054. Fokker. Ah, teve o Fokker que caiu logo após a decolagem e É, teve um que no pouso que correu a pista e foi parar lá perto de esse um aí, posto. que aí teve aquela explosão lá que Isso, incendiou. isso. Morreram. Todo mundo. Que morreu todo mundo, Todo né? mundo e Morreu um pessoal em terra, mais uma né? pessoal de É. terra. Então, eu tava no Correio Brasiliense, mas aí foi outro repórter que foi escalado para vir para cá, para São Paulo, não fui eu. E aí eu já tava na sucursal do Correio Brasiliense em São Paulo quando teve o gol lá em Manaus, que o Fokker... O Fokker Não, não, o não, o Legacy. gol bateu com o Legacy, é. É, O Legacy bateu no gol, no é, caso. aí também não cobri nada. E esse deu também... Eu lembro que esse deu muitas reportagens, porque Isso, virou uma questão jurídica. esse foi 6 meses antes do TAM. O Foi TAM antes, aconteceu né? depois. Então eu tava em Brasília, mas teve um que eu tava em São Paulo que eu não vou lembrar qual é. De um desses grandes. O Air France foi que ano? Air France foi 2009, Eu se não tava me aqui. engano. Então foi esse. Mas Foi esse esse. também não era. A cobertura também ainda tem isso, né? Mas pro jornalista, quando a gente fala em cobertura jornalística, depende muito de onde o avião cai. Porque se o avião cai na Amazônia e você nem tem acesso lá, É. fica uma matéria mais burocrática, né? A investigação do CENIPA, depois geralmente vira uma ação indenizatória, fica lá as famílias chorando pelas vítimas, fica mais uma cobertura de terra mesmo. Mas eu lembro de... Eu lembro que quando ela contava essas histórias, eu já ficava assim, caramba, isso... Mas nem sonhava escrever livro, nem nada. Só que aí eu vi um negócio na internet, que eu acho que tem na internet traduzido, eles transcreveram a Caixa Preta, os diálogos da Caixa Preta, né, desse voo, em que ele Na, fala, na verdade, não. Na verdade, aquilo não. ele fala uma boa Isso, morte, isso. bom Um fim bom a final a todos. um bom fim a todos. E aí eu falei, cara, e aí eu tava divulgando um dos livros agora que eu não lembro qual é. E aí eu falei que eu tinha vontade de escrever um voo sobre 254. Primeiro porque eu já conhecia a história contada por uma sobrevivente. E só a história dela assim já rende muito, porque, enfim, ela recebeu uma indenização e o que ela fez com o dinheiro já vira um capítulo bem legal do livro. Aham. E aí, eu falei isso num podcast, acho que era um podcast bem popular, eu não me engano, não lembro agora se foi no Vilela ou se foi lá no Flow. Aham. E aí, depois eu comecei a receber um monte de mensagem de pessoas que sobreviveram. Você, olha, se tu quer estar escrevendo livro, eu tô aqui para te ajudar. Eu já até comecei a catalogar essas pessoas. Aham. Já fui, de vez em quando eu dou um oi para não esquecerem de mim. Elas ficam, cadê o livro? Cadê o livro? E aí, também eu quero fazer um livro sobre acidente aéreo, mas mais ou menos assim, tendo o acidente aéreo como pano de fundo. O que eu queria contar, na verdade, era a história dessas pessoas, das que sobreviveram e das que morreram e do desdobramento disso. Porque o que mais me fascina nesse acidente é o fato de ter sobrevivente.
Porque eu acho que quando tem sobreviventes, primeiro tu tem testemunhas oculares, né? Sim. E segundo que tu tem também a história. Me interessa muito saber, por exemplo, que impacto psicológico tem, que aí esbarra no filme que a gente estava comentando, no Sully, que tipo de impacto psicológico tem num sobrevivente. Por exemplo, eu vi uma menina, uma mãe que entrou em contato comigo, ela me falou que a filha dela sobreviveu, mas a filha dela morreu depois, bem depois, ou seja, tem mais histórias para contar. E tem fora as histórias pitorescas, né, que envolve o piloto, o copiloto. O copiloto também me procurou, ele até me mandou o livro dele. Nilson Zilli. Eu também tenho a história do Epaminondas também, eu acho sensacional, né? Tipo, O Epaminondas é o que saiu, né, da... é o que sai. Ele Ele vai buscar... Ele que encontra, na verdade, uma casa. Ele larga tudo, sai, vou fazer sair daqui, igual os caras lá do... eu acho... E ele, pelos que eu li muito na época, ele é o primeiro que identifica que tem alguma coisa errada, porque ele fazia, muita gente faz. Cara, Brasília, muita gente mesmo, não é pouca gente, eu sei porque eu morei lá há 10 anos. As pessoas fazem da cidade o trabalho. Então, muita gente vai no início da semana para trabalhar, chega lá segunda de manhã ou no domingo à noite e volta na sexta-feira à tarde ou no sábado bem cedo. Então, eles ficam indo e voltando. Por exemplo, tem voo de Brasília para tudo quanto é lugar e eles vão cheio. Então, de tanto você pegar esse voo, e geralmente é o mesmo voo que eles pegam, porque eles já criam um hábito ali de pegar por conta do horário, então eles sabem o caminho, as curvas. Eu acho que eles só não sabem a paisagem, porque a paisagem é tudo igual e muda, né? Na nuvem, se tá o céu nublado ou não. Mas o Epaminondas, ele acha estranho, primeiro que tá demorando muito, né? Porque tipo, já era para esse avião começar a baixar e não tá baixando. E segundo o que ele conta no depoimento, que hora ele vê o sol de um lado da janelinha, hora o sol estava do outro lado, ou seja, o avião estava fazendo umas curvas abertas, daquelas que você não tem a sensação que está fazendo uma curva, e ele via pelo sol. E ele começa a perguntar, mas vem cá, a gente está indo para onde, afinal? E ele é o salvador, né? Ele que acha o... E eu lembro também de uma abertura do Jornal Nacional, que foi bem impactante, aquelas chamadas, aquela escalada do jornal, em que aparecia, não sei se era o William Bonner na época, se era o Cid Moreira, que ele dizia assim, o Brasil inteiro está querendo saber onde está um avião, né? Um Boeing, né? Ele é um Boeing, né? Isso, era um Boeing 737-200. Tem um Boeing desaparecido, cadê esse avião? Porque, tipo, o Brasil inteiro procura por esse Boeing. Aí aparecia aquele jato da FAB, né? E é a Mônica Waldvogel que acha um avião. Tipo, ela tá voando. Na verdade, ela acha que eles botam os aviões para sobrevoar, né? E aí ela vê a clareira do avião e ela faz um ao vivo dizendo, olha, o avião tá aqui. Só que aí um outro jornalista, que eu não sei, acho que é da Record, que acha por terra. Que ainda tem isso, né? Quando você acha, até você saber onde eu vou pousar, como vou chegar lá. Só que aí quando o Epaminondas chega numa fazenda, que ele passa lá um rádio para algum lugar, chega uma equipe da Record por terra. Então vou te dar mais subsídio aí para sua pesquisa. Não, eu já soube. Não, tem mais coisa. Teve um avião da Varig, era um Electra, que voava aqui na ponte aérea. Lembra aqueles aviões que tinham 4 motores a hélice? Um avião da ponte aérea foi deslocado para lá para fazer busca também, para ajudar nas buscas de localizar esse avião. E este avião se perdeu também. E ele pousou em emergência, já quase acabando o combustível. Então tem essa parte para pesquisar. Se achar o pessoal dessa época, eles vão saber dessa história. Naquela época, que aí eu acompanhei depois, lá em Belém, a implantação do Civan, que aí virou uma novela. A partir desse acidente, o Civan, que inclusive os passageiros conseguiram uma indenização específica do governo federal, porque ficou comprovado, pelo menos a justiça deu ganho de causa para eles, porque o Civan estava com atraso. E aí, se o Civan não tivesse atrasado, ele já estaria O radar poderia ter localizado o avião.
Aham. Exatamente. É. Aí eu já não sei, que eu não comecei a pesquisa também, mas Aham. eu não sei como isso seria evitável. Não sei se, você aliás pode até responder, se evitaria de cair ou identificaria que ele estava numa rota errada, porque ele fez ali um erro amador, né? Ele Foi. digita a rota errada, né? É. E aí ele larga tudo e vai assistir um jogo. Na verdade, é um erro. Não, essa parte do assistir o jogo não é que é fake, o rádio pode sintonizar. Na verdade, os passageiros queriam saber quanto estava o jogo Era do da Brasil. Copa do Mundo? Não, era uma eliminatória. Ah, era aquele da fogueteira. Isso, da fogueteira. E é Brasil e Chile, né? É. E aí, os passageiros queriam saber quanto é que estava o jogo. E aí perguntaram para a comissária foi e perguntou para eles. E eles entraram em contato com a companhia para saber o resultado do jogo, quanto é que estava. E aí eles passam essa informação ao passageiro. Então, para o passageiro, ele estava ouvindo o jogo e isso que causou o erro. O que é muito legal nesse tipo de livro, o que eu gosto muito, por exemplo, no Maníaco do Parque tem isso, é desmistificar esse tipo de informação. Por exemplo, o Maníaco do Parque era um motoboy. Tipo, ele não era um motoboy. Ele era motoboy, tipo, o cara mata durante 5 anos, ele é motoboy em 8 meses. Aham. E aí fica esse emblema do motoboy. E aí eu gosto justamente Essas informações. de vir esclarecer coisas. Isso para mim é novidade. Aham. O que ficou marcado. E tem uma coisa, a informação, eu não digo nem informação falsa, mas a informação truncada, que isso é uma informação truncada. Eles poderiam não estar assistindo o jogo, ou se até tivesse, não poderia ter caído por conta disso. Isso. Mas essa informação truncada, ela é repetida tantas vezes que ela acaba virando uma verdade. Então, para mim, ele estava assistindo o jogo. E não era o caso. É. E o erro que eles cometeram, 7 outros pilotos já tinham cometido. Só não se transformaram em acidente. Porque acordaram para a vida antes. Né? Não, é porque a maneira que o plano de voo era impresso era... Depois, quando você estiver pesquisando, você vai ver assim, a Varig implantou um negócio que nenhuma outra empresa aérea usava aquilo. Ela estava projetando um plano de voo que ia servir só para um avião específico. Ela implementou na frota inteira. E os pilotos, então, eles voam por bússola. Então, 270 graus de bússola é oeste. Só que no plano de voo aparecia assim, 0270.0. E aí, normalmente se corta o zero à direita ou o 0 à esquerda. Sim. E aí o cara, ao invés de botar o 0... E seria 27 que eles tinham que voar. Eles tinham que ir para o norte. 27. Aí botou 270. Aí botou 270, porque ele cortou o 0 da frente, que não faz diferença. Aí botou 270, porque o pontinho, a vírgula, não era vírgula, é ponto, porque era um plano de voo americano, e não aparecia o pontinho na hora da impressão, que era impressora matricial. Então outros 7 pilotos já tinham cometido aquele mesmo engano, só que eles conseguiram detectar o erro antes do acidente acontecer, Sim. O que não aconteceu nesse voo da Varig. Eu tenho certeza que você vai... Essa tua fase de pesquisa vai ser bastante interessante. Mas tu sabe que eu vou te perturbar, né? Estamos juntos. Eu já mandei um recado no seu, eu mandei um direct para você. Acho que você postou alguma coisa desse voo. Eu não sei se... Eu vi alguma coisa lá, né? Não sei. E aí eu mandei um direct. Eu acho que foi sua esposa que respondeu. Foi. Eu tenho uma mídia social, mas nesse caso ela respondeu. Eu acho que foi ela que respondeu. Eu acho que foi que ela até se identificou que tem tempo, né? Acho que tem 1 ano mais ou menos. E aí eu mandei assim, nossa, eu vou escrever um livro, assim, vou precisar muito da sua ajuda. Aí ela assim, com certeza. Porque assim, é aquilo que eu te falei. O jornalista é aquilo, tem que traduzir para o leigo e... Eu não sou especialista em nada. Nada. Antes eu só faço pesquisar... Especialista em generalidades, como dizia o Heródoto Barbeiro, acho que ele falava isso. Aí eu preciso do especialista para, tipo, por exemplo, médico. Se eu transcrever um laudo, eu entendi isso, vou escrever aqui do jeito que eu entendi. Mas eu não tenho pudor nenhum. Graças a Deus eu já tenho hoje uma rede de amigos que são médicos. Vou lá, urologista, por exemplo, que eu precisei muito para o livro do... Na hora lá eu já tirava um cola, o trecho do livro colava, isso aqui tá certo? Isso aqui tem alguma... Porque a contestação, ela não vem do leigo, ela vem do especialista. Se eu escrever o meu livro lá, depois que estiver pronto, o do voo lá 254,
O leigo, ele vai ler, se tiver uma coisa truncada, ele vai engolir aquilo e vai embora, né? Ele não sabe. Mas aí vem um lito, lê aquilo ali, eu digo, não, ele não pode, né? Essa pessoa, ela tá preparada para dizer que isso não é assim, assim, assado. Sim, sim. Então eu faço isso, eu boto, leio isso aqui tá certo. Aí às vezes, por exemplo, acontece, não, isso tá mais ou menos, e aí ele refaz, não, mas aí ninguém vai entender. Bora achar um lugar onde todo mundo entenda. Advogado também. Tipo, por exemplo, uma área do direito que é muito difícil é sucessão. É impressionante como sucessão, negócio de como regime de casamento, herança. E aí eu converso, leio e tal, faço um bloco de texto lá, leio isso aqui pra mim, vê se isso aqui tá certo. Cara, não, isso tá certo, não, muda aqui, muda ali. Isso eu faço sempre. Graças a Deus, por conta desse trabalho, que dá trabalho, fica aquela encheção de saco, as pessoas, ainda bem que as pessoas já conhecem meu trabalho, elas estão sempre bem dispostas, mas é isso que faz com que nada seja contestado. Muito bem. Estou para ajudar, pode mandar os requisitos. E eu vou me interessar por essas histórias dos sobreviventes, sabe? Porque acho que ele caiu à noite, aí ele passa aquela noite sem ninguém encontrar, aí eles passam mais uma segunda noite e tem uma terceira noite, né, na selva. E com pessoas que sobreviveram na primeira noite, e elas passam aquela noite gritando. Sim. E aí no dia seguinte os gritos diminuem, ou seja, as pessoas estão morrendo. E ainda tem uma segunda noite. Sim, com um mau cheiro. Com um mau cheiro. E as pessoas tendo que entrar no avião para ver se encontra comida. Eles falam que a primeira noite, essa menina ela contava para mim, que a primeira noite era mais o choque, né, que você fica ali, nossa, tipo... É difícil, inclusive, tem uma coisa também que eu aprendi muito com o meu trabalho, é muito difícil, você fica tentando imaginar as coisas, e como é passar na floresta, como é sobreviver a um acidente, mas você nunca vai saber o que essas pessoas sentiram, porque você nunca sentiu nem algo parecido. Aquela coisa da experiência de estar lá, como a menina falou, que eu ficava querendo saber, tal, não sei o que, ela falou, cara, primeiro que no primeiro dia, no segundo dia ninguém sente nem fome. Segundo que a gente fica com aquela adrenalina, porque eu, no caso dela, estava voando com uma tia, que está cuidando da pessoa ali, e aí tu tá cuidando do outro, praticamente quem sobrevive vira uma enfermeira ali. Então, numa adrenalina, à noite era um horror, porque de dia era muito mosquito, era muito inseto. E à noite, tipo, eu nasci em Belém, fiz muita matéria na Amazônia, eu já dormi numa mata fechada, numa operação do Ibama para implodir umas pistas clandestinas. Colocaram a gente para dormir numa fazenda que tinha sido desativada, que era uma fazenda que era usada para refinaria de cocaína, e aí a Polícia Federal desativou. Tinha um aeroporto que ia implodir, aliás, a gente foi para ver a implosão desse aeroporto clandestino, e aí deixaram a gente 3 dias dormindo nessa fazenda, no meio do nada, no meio do mato, à noite. Cara, tu não tem ideia do que é um barulho de uma selva. Uma chuva, a chuva ela tá, tipo, a chuva vai chegar daqui a meia hora, tu já ouve um barulho assim, parece que o mundo tá acabando. Da chuva no mato, bicho, tu vai ouvir piado de bicho, grunhido de bicho que tu nunca viu na vida, e tudo junto. Cara, é um lugar, olha que não tinha caído avião nenhum, só tava lá dormindo. Era um barulho assim que eu não conseguia dormir de medo. É um barulho medonho. Imagina no avião. Realmente é um negócio, coisa não dá para imaginar. A gente pensa que imagina, mas não tem ideia. O maior desafio é isso, é você transcrever essa sensação, e tu nunca vai chegar nem perto, porque a realidade, ela é um trator que ela te atropela assim, não tem narração que se equipara à realidade. Eu não lembro se eu li a respeito dos ferimentos dos passageiros ou se foi um outro acidente. Teve uma menina, foi a única sobrevivente de um acidente aéreo, de um avião que ele explodiu no ar e caiu na selva amazônica, só que eu não lembro se era Venezuela ou Colômbia, não lembro exatamente, mas na selva, e ela sobreviveu. O assento que ela estava sentada separou em voo e ela caiu em cima de uma árvore e ela sobreviveu, foi a única. E ela desce, e agora eu não lembro se realmente foi nessa história ou se foi no Davari, que os ferimentos, como tem muito inseto, começa a formar lava. Sim.
Ela Nossa, conta isso. é. Ela conta. E é um negócio que a gente não tem a A mosca senta, capacidade. bota a lava, sai, quando tu olha no outro dia, a lava tá eclodindo, né? É um negócio. Ela me conta que eles começaram porque tinha uma época, inclusive nessa época, eu sei porque a minha mãe é de Macapá e a gente morava em Belém, então ela ia em Macapá muitas vezes. E aí ela pegava um voo da Varig, da Transbrasil. Cara, era numa época que ela saía com uma sacolinha de comida, era muita coisa que servia e muita bebida alcoólica também. Eles passavam, tu lembra disso? Eles passavam com um carrinho de bebida alcoólica, passava com um bar. E Aham, assim era à sim. vontade, não era você quer É. uísque, você quer vinho, você quer cerveja, se era cerveja, ela te dava a lata da cerveja. Podia até fumar essa Podia época. fumar, exatamente. Aí o que ela conta que eles fizeram para tentar estancar sangramento e afastar inseto, eles usavam a bebida alcoólica. Eles pegavam uísque, passavam cerveja, tipo, para tentar estancar o Diminui. sangue, que o que atraía os insetos era aquele sangue, né? Ah, isso deve ser um horror isso, gente. Muito. Agora, é engraçado porque esse comandante, ele acabou virando um misto de herói e bandido, né? Porque ao mesmo tempo que foi uma falha humana, né? O fato desse avião ter... Mas ao mesmo tempo ele consegue salvar algumas pessoas. Porque pousar... O que eu acho de mais absurdo nesse voo é pousar um avião, um Boeing, na floresta e ter sobrevivente. Sem enxergar nada. Nada, né? Nada. Então, ao que consta, o pouso foi muito bem sucedido. Que ele vai primeiro na... Isso, quando termina todo o combustível, não tem mais o que fazer. A gravidade vai agir, o avião vai vir planando, mas parece que foi na velocidade certa, no ângulo certo, com o flap na posição certa. Mas eles deram sorte também. Eu acho que eles deram sorte, sabe por quê? Se o avião pega de frente numa árvore, Exatamente. e ele já desacelera, Sim. e na verdade ele Aí foi, já morre todo mundo. ele foi entrando Ele deu uma sorte, especificamente. sabe por quê? Eu conheço aquilo ali de trabalhar na Amazônia. E ali, tu não tem ideia do que são aquelas árvores. Tipo, aquelas árvores são um verdadeiro monstro, assim, uma castanheira, que elas têm umas... Tipo assim, pra tu dar a volta num tronco daquele, uma árvore daquela ali, esse avião... Eu acho que ele deu a sorte de passar por entre essas árvores de grande porte. Porque ele tem, claro, é uma mata como a Amazônia, uma mata fechada, tem as árvores gigantes, com aquelas copas gigantes, com um tronco bem gigante, mas entre elas tem as árvores menores. Que eu acho que é por ele acaba... Ele foi passando. Inclusive, essas maiores arrancam as asas. Exatamente, ele passa por entre. E fica só o charuto. É. São coisas divinas, assim, que acontecem e são difíceis de explicar. O meu desejo, assim, não sei se eu vou conseguir realizar, é ir lá no local, porque ele diz que não está longe dessa fazenda.